Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal ET Crente Evangelho e Teologia, um canal feito para você para falar da palavra, teologia, estudos bíblicos, testemunho, adoração. Hoje é um tema teológico, estou aqui com grandes amigos, né, que eu fiz no seminário. Pastor Bruno, bem-vindo. Obrigado. Pastor Bruno, por sinal, é o que mais veio no podcast. É o top one aí. Obrigado. Sinal que não tá cometendo heresia, né? Já começa por aí, né? Tá, ou, não sei, né? Há controvérsias, né? Como é que tá o engajamento da sua página? Tá bem. Então tá bom. E hoje comemoramos aí, eu até vou daqui a pouco publicar um vídeo também de 5 mil inscritos no canal. Parabéns, hein? Parabéns. Que legal, parabéns. De Natal, sinal que o pessoal tá gostando do conteúdo, né? Conteúdo bom, o nome chama atenção, mas é um bom conteúdo. E nós temos aqui o meu amigo Lucas Silva. Lucão, obrigado, tá? É um prazer estar aqui mais uma vez, né? A gente veio nesse ano, eu também achei com uma pauta também interessante, né? Desafiadora. E novamente estamos aqui para colaborar com esse tema polêmico, há de ser de passagem, né? Polêmico. Vamos falar dele daqui a pouquinho, né? Falamos sobre missões. Lucas veio junto com o pastor Alan. E o nosso amigo aqui, diretor do seminário, presbítero Felipe, bem-vindo mais uma vez. Amém. Boa tarde aí, galera. Alegria estar aqui. Inauguramos aqui hoje, batendo aí os 5 mil, é uma honra estar aqui novamente. Amém. Agradeço de coração. O tema hoje é um tema teológico, é um tema para a gente poder discutir sobre os perigos da pregação alegórica. A gente vai desvendar o que é essa pregação alegórica, mas para a gente dar aí alguns insights para o pessoal de casa, né, tá vendo algumas dicas? Pastor Bruno, tá vendo aquela parede? Ela é diferente. Sabe o que significa? O quê? Que ela é diferente. Vamos entender então o que é esse alegorismo. Eis o mistério. Ela tem uma cor diferente, pastor Bruno, uma cor azul, que só Jesus deu essa cor azul para ela. Pegou a visão? Peguei. Já consegui interpretar, inclusive. Entendeu? O céu está aqui nesse lugar, é isso? O céu está nesse lugar. Aqui. E cada quadradinho daquele negócio ali, ó, representa uma pedra viva. Que é o espiritual, Espírito Santo de Deus. É a igreja, Demos alguns insights, né? Mas voltando a gente a poder falar, né, um pouco mais sério sobre os perigos do alegorismo, eu queria perguntar para você se uma interpretação e pregação alegórica, ela é perigosa, pastor Bruno, na sua visão? Então, vamos lá. Ela pode ser perigosa. É óbvio que a gente vai ter que entender todos os gêneros literários que a Bíblia tem. Existem alegorias na Bíblia, mas o que a gente vai falar, eu acho que é nisso que a gente vai acabar se atendo mais, é quando há uma interpretação alegórica de um texto que não é alegórico. Entende? Esse é um perigo. Talvez a frase que a gente mais ouviu, quem está nos púlpitos daí, eu tenho uma revelação nova nesse texto. Nunca ninguém pregou o que Deus me deu. Isso aqui é diferente de tudo que eu vi. Sempre Deus me dá algo novo quando eu peço para Ele. Fresquinha. Quando começa desse jeito, provavelmente vai vir uma interpretação alegórica do texto. E aí são as mais criativas possíveis. O céu é o limite. O céu... Para a criação do alegorismo. Eu diria que vai para baixo, não para cima, mas de qualquer forma... Vamos entender. Lucas, em sua opinião, uma interpretação e pregação alegórica, ela é perigosa, Lucas? Agora eu tô entendendo quando o Felipe foi lá na igreja pregar, da onde que ele tirou o céu é o limite. Tá mais claro agora. Tá mais claro. Entendi tudo. Tô brincando, que isso. Indo nessa linha de raciocínio que o Bruno colocou, eu responderia que depende, né? Depende. Eu até fiz aqui uma anotação e uma definição quando a gente vai estudar sobre esses assuntos, né? Eu achei muito interessante. Tava ouvindo o Jonas Madureira quando eu tava vindo para cá pro podcast. E aí ele coloca justamente isso. O que é essa definição de alegoria, né? Na visão dele, né? Pressupõe o extra-bíblico. E depende única e exclusivamente da arbitragem do intérprete, sem relação bíblico-escriturístico. Então, se a gente coloca nessa ótica, né, alegoria, onde pressupõe sempre o extra-bíblico, sim, nós temos um problema,
É um grande perigo ali. Isso, exatamente. Que aí eu posso fugir da visão do autor, o que o Deus revelou para o autor, não para mim, que sou iluminado, e ir para uma linha de emocionalismo ou criativismo. Exatamente. Gnosticismo. Exatamente. Tem muito a ver com gnosticismo isso. Boa, boa. Estamos assentando o assunto aqui. Presbítero Felipe, agora para você, né, sobre uma interpretação e também uma pregação alegórica, quando eu levo isso para o púlpito, ela é perigosa? Não tem como fugir muito do que já foi dito aqui, que depende. Porque, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele utiliza o recurso alegórico quando ele vai dizer que Agar é a antiga aliança e Sara é a nova aliança. Então depende, cara. Depende porque vai muito da linha que o Bruno comentou. A gente precisa compreender o gênero literário, a gente precisa entender a intenção do autor. E aí sim a gente pode se utilizar de um recurso alegórico ou não. Tá? Então, depende muito. Mas, em vias de regra, a grande maioria das vezes ela é prejudicial. Porque aí as pessoas elas não conseguem ter esse discernimento de quando usar e de quando não usar. Entendi. E pastor Bruno, falando em interpretação alegórica, para a gente poder assentar e basilar o assunto, quais são os tipos de interpretação bíblica? Alegórica é um dos tipos, né? Existem alguns, né? Os mais famosos é o alegórico e o literal, que é chamado de histórico-gramatical também. Na verdade, desde a Reforma, a interpretação bíblica passou por períodos. Tem os judeus, tem a patrística, tem a Idade Média, tem os reformadores e pós-reforma. Em geral, a nós, que somos teólogos ortodoxos, chamados assim, todos nós aqui, a gente interpreta de forma literal, que é exatamente dizer o que o texto diz. É você dizer e interpretar a Bíblia não com a sua mente. Na verdade, a hermenêutica nos ajuda nisso. Uma das ferramentas que a hermenêutica vai nos ajudar é que a gente deve interpretar o texto não com a nossa mente, mas com a mente do autor. Então, quando Paulo escreveu, o Felipe citou aí, Gálatas, né? Gálatas 4. O Felipe citou Gálatas. Você não pode ler Gálatas 4 e interpretar com a sua cultura, com a sua mente, com a sua erudição. Não é isso. O que faz a gente interpretar de forma literal é trazer o que Paulo queria dizer quando o Espírito Santo inspirou ele a dizer. E isso é a forma mais rigorosa e mais justa de você interpretar o texto. Então tem a alegórica, tem a literal, tem a literalista, que também é um problema, que seria o oposto, né, da alegórica, é a literalista. Então, se a gente puder colocar, existem mais, mas se a gente puder colocar numa categoria, literal, alegórica, e aí depois tem a literalista. Só para citar um exemplo, quando a Bíblia diz assim, se eu não me engano é João 10, fala que Jesus é uma porta. Jesus é a porta das ovelhas. A interpretação literalista vai dizer que Jesus é uma porta, uma madeira, entendeu? Literal. Não é literal, é literalista, é pegar, tipo, no seio do pai Abraão. É tipo meio que pressupor que Abraão tinha seio. Entende? Ou tipo dizer que a letra mata. Que é o texto de Romanos 5, né? Isso aí. Entendeu? É não interpretar o que Paulo quis dizer quando ele disse que a letra mata. Exato. Que é uma referência diretamente aos 10 mandamentos. Vamos dizer assim, não tem a ver com o texto escrito. Exato. E aí está interpretando de forma errada. Certo? Então, existem essas linhas. E a nossa linha, que é a linha que a Reforma defendeu e brigou, porque ela vem da Idade Média trabalhando com muita intensidade na interpretação alegórica. A Igreja Católica nadou nessa onda. A Reforma, por sua vez, quando ela contrapôs, quando ela protestou, uma das coisas que ela protestou foi a maneira da Igreja Católica interpretar a Bíblia. E aí pegou-se com muito mais forte, a partir de Lutero, Melancton, Calvino, Armínio, essa galera toda que eram teólogos muito bons, eles foram muito fortes nessa linha mais literal, histórico-gramatical. E aí sim, a igreja entrou no trilho. Pelo menos
historicamente é assim que se observa. Não, tá super claro. Eu vou pedir pro Lucas falar um pouco dessas origens dessas escolas de interpretação, mas colocando para vocês também, é como se, e principalmente nas igrejas, né, neopentecostais, eu pego um texto que fala, por exemplo, de sacrifício. Aí, né, vai me contrapondo. E aí, falando em dízimos e ofertas, eu vinculo, e aí, exemplo, o texto não tem nada a ver com esse tipo de sacrifício. Mas eu vinculo a questão de dízimo e oferta, a questão financeira, e coloco no texto. Mas o texto não me dá margem, ou o texto na condição do contexto do autor, não tem nada a ver com aquilo que eu tô falando. Normalmente é assim, né? Não sei se o Lucas vai complementar, mas normalmente é isso. Não, acredito que seja isso, né? E indo também entendendo mais ou menos de onde que veio tudo isso, né? Essas escolas, né? A gente fala geralmente... A gente se baseia em duas escolas, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, né? Onde justamente vem uma em resposta da outra. Então, a primeira e mais antiga dela, pelo que a gente consegue estudar e fazer as anotações, é a escola de Alexandria, né? Ficaria ali residuada ali próximo ao norte do Egito, mas essa ideia do... O que a gente está falando aqui, gente? Da alegoria, né? Ela vem... Não é de agora, assim, né? Ela vem de uma raiz de Homero, se a gente for estudando no CERN. Desde com a Odisseia, desde com outras literaturas, né? O que era a Odisseia? Ela vinha trazendo aquela visão da mitologia grega, né? Então o pessoal filosofava tentando entender a Deus, né? Tentando entender ali, porque, se a gente olha pela mitologia grega, os deuses ali, eles praticavam ali toda sorte de sagacidade, como também culto ao corpo, como entender Odisseia, e quando eu tenho as escrituras ali, ou aquilo que eu conhecia de escrituras na época, como que eu faço essa conciliação? E aí vem desde Homero, aí depois a gente passa por Heráclito, Platão, né? Com essa água da filosofia. Então é uma coisa, né? Coisa que vai evoluindo, né? E aí vem Alexandre, né? Quando ele vem fazer justamente essa mistura de sincretismo, de religião, aí virou uma bola de neve, né? E quando a gente vai chegando um pouco mais próximo aí do Marco Zero, que é Cristo, né? Ali em meados ali de 25 a.C., ali chegando um pouco mais próximo, a gente vê, de fato, essa escola se formando, essa ideia de alegoria se formando ali com Filo de Alexandria, porque Filo ali, a história vai dizer que ele era um personagem judeu, né? Assim, com os relatos e ritos judaicos, né? Então respeitava e tinha ali a leitura do Pentateuco ali com Moisés, mas também ele bebeu daquela água que Platão já tinha colocado, já tinha jorrado, que era a filosofia. Então muitas vezes ali ele interpretava a Bíblia, Pentateuco, porém com ar filosófico, né? E a gente começa a nascer essa ideia do que a gente está discutindo hoje, que é essa questão da alegoria. Na verdade é bem essa junção mesmo. É a fusão dos dois. A fusão da filosofia grega, mais especificamente Platão, com a interpretação bíblica, né? Mas você estava falando aí, eu estava pensando aqui, porque a ideia de alegorizar é você achar o sentido espiritual do texto. Aquele mistério que uma simples leitura, muitas vezes, já deixa claro para nós, mas a gente precisa, de forma alegórica, achar o sentido espiritual do negócio. Sim. E aí a gente olha hoje, assim, tá tão na moda isso. Parece que é antigo, mas na verdade tá tão atual. Muito. Não, na verdade, eu vendo o que o Felipe estava falando, na verdade, os intérpretes alegóricos, eles diziam que a literalidade do texto era para os fracos. Exato. Mas que os fortes e espirituais, os inspirados, esses tinham sim essa interpretação mais alegórica, porque eles tem muito a ver com o gnosticismo, mas eles tinham essa, vamos dizer assim, essa iluminação superior. Exatamente. Então, inclusive, não sei se pode citar, mas tem pastores da atualidade que diz que a Bíblia ela fala muito mais nas entrelinhas do que na linha do texto.
E isso tem muito a ver com a interpretação alegórica. Isso é muito atual, né? Sim, é o que eu tava falando. Você começa a atual. observar, você vê que isso tá muito mais atual do que a gente imagina, cara. Não, e eu separei aqui, embora a gente tá fazendo vários cortes na linha do tempo, mas eu tava lendo aqui, na Idade Média, que foi quando a Igreja Católica se estabeleceu, tem uma frase muito interessante dos dias que eles diziam assim, olha como era a interpretação alegórica nos tempos da Idade Média. Eles diziam assim, ó, aprenda primeiro as coisas que se deve crer, depois vai pra Bíblia e vê se você acha lá. Ou seja, olha como isso tem muito a ver com a teologia coach, com a teologia do faça você mesmo. O que acontece? Primeiro veja o que encaixa na sua vida, você aprende. Então vai pegar um método, 5 passos para crescimento da igreja, 5 passos para a prosperidade. Depois a gente acha o embasamento bíblico. Depois vê se tem na Bíblia isso. Se tem, né? Entende? Então, já na Idade Média, o que está sendo feito nos nossos dias, nada novo, como Nada diz novo. Eclesiastes. Só Não tá há mais nada moderno, de né? novo debaixo do Só sol. tá mais moderno. A diferença é que a gente tem a internet e tem umas ferramentas aí que aceleram. Exato. E aí a essas gente vê coisas. aqueles bate-papo lá, não tem como não citar nomes, né? Mas você pega lá Kivitz e mais aquela patota toda lá, e eles dizem exatamente isso que o Bruno tá falando. Não, esse povo da letra. Esses caras da letra, que não sei o quê. Não, tem que pegar o sentido espiritual. Porque senão a gente vai fazer escravidão de novo. E não tem nada a ver, cara. Isso Começam a adaptar a Bíblia para a realidade deles. Eles batem na teologia, pode perceber essas pregações, é uma teologia mais para a vida prática. Você percebe que é uma teologia que nós chamamos de uma teologia pragmática. Como o Bruno deve se portar em tal coisas. Não é o que o texto fala pro Bruno ser. É o que a cultura diz que o Bruno tem que ser. E aí eu vejo se a Bíblia se adequa ou não a isso. E aí aquilo que não se adequa eu ignoro porque é para aquele tempo, não é para agora. Tem um pouco de uma visão meio que tricotomista quando você olha nessa ótica da narrativa. Né, corpo, alma e espírito, como se a letra fosse essa linha do corpo, né, do carnal, a letra, né, o literal. Mas aí nós temos também a nossa alma, que é as entrelinhas que o Bruno citou ali. Não, mas a gente não pode, né, analisar somente no corpo aqui, mas tem as entrelinhas. E a parte do espírito é aquilo que transcende, enfim, só para os iluminados. Eu já ouvi muito isso aí. Tem muito. Né? Só pra quem vive no monte. E essa heresia não é minha, tá? É que a gente ouve por aí. Não, isso aí tem na história da interpretação, isso que ele tá dizendo. Acho que é Agostinho que é verdade. traz essa eu não sei se é visão. Agostinho, mas eu sei que tem sim alguém que fala disso. Agostinho é um dos não o precursor, mas um dos que seguiu na linha de interpretação alegórica, né? Vou pedir para o Lucas comentar também. Então, nós vimos aqui sobre o alegorismo. Uhum. E aí, o que a gente tem de mal? Aí o Lucas já responde sobre a outra escola de interpretação, tá? De Alexandria, que combateu, para a gente poder falar do método mais correto de interpretação, na minha visão. Tá? Que é Antioquia, né? Que é de Antioquia. Mas para a gente poder pontuar os pontos negativos de uma interpretação alegórica, esse exemplo que eu dei a respeito de dízimo e oferta, eu tenho a questão de uma manipulação. Então o texto não fala, eu estou manipulando a igreja, né? E aí focado em vida financeira, igreja neopentecostal. E aí é uma manipulação totalmente errado. O que eu posso classificar mais de ponto negativo de uma interpretação alegórica? O problema é que no alegorismo, né, não é esse alegorismo que a gente encontra na Bíblia, que tem esse alegorismo, né, tem trechos da Bíblia que de fato ali foram colocados e são narrados e devem ser interpretados como uma alegoria, mas o problema é quando a gente coloca o extra-bíblico, como a gente colocou sobre uma definição. Com esse advindo que o pastor Bruno falou, Idade Média, já estava essa ideia formada, a Igreja Católica utilizou muito isso. Então, quais são os pontos negativos que a gente viu, inclusive, na história, né? Da onde, então, esse povo tirou ali a questão das indulgências e todo esse tipo de prática extra-bíblica que você não encontra na Bíblia, entendeu? Isso é difícil, né? É um problema. Quando você extrai do texto e coloca outras coisas. E aí acaba-se não tendo um limite, né? Qual é o limite? Onde eu consigo... É tudo subjetivo, eu consigo viajar na maionese e usar um texto isolado e posso criar o meu fantástico mundo de Bob, aí na eu verdade, falo que né? A teologia esfria o crente, não aprendo história da igreja, que eu vou encontrar esses erros aqui se tivesse... Exatamente. Aí aproveitando só um ganchinho do que o Bruno estava comentando,
Olha o perigo da alegoria. Quando a gente pega, por exemplo, Malaquias lá, onde fala dos dízimos e ofertas, e eu vou repreender o devorador. Isso aqui é clássico. Essa é a clássica. Aí, o que os alegóricos fazem? O devorador aqui é quem? Demônio. Satanás. É o Satanás. Quando, na verdade, a gente vai para a história mesmo daquele tempo, era um animal, gente. Era um inseto, gafanhoto, um gafanhoto. Por quê? Porque eles sobreviviam de plantação, de criação de gado, de criação de ovelha. E aí, à medida que Deus não guardasse a plantação deles, esses gafanhotos viriam e devoraria. Então, a segurança que Deus fala é, olha, confia em mim porque eu vou garantir isso. Uhum. História. Gramatical, vamos olhar para o que o hebraico ou algumas partes aramaicos nos traz de informação que possa enriquecer isso. Então, é diferente. Aí, numa visão mais neopentecostal, eles falam que é o demônio, que é o diabo. Que é o devorador, o famoso devorador. E aí é o dinheiro que vai fazer com que seja repreendido esse demônio na sua vida. Então, a gente consegue ir realmente para os absurdos da... E é possível qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa é possível. Você vai pegar Muralha de Jericó. Derrubar a mulher de Jericó pode ser os seus sonhos que estão frustrados, as bênçãos que estão retidas. Então vamos fazer 7 voltas. O pessoal até ri de mim. Eu fui uma vez numa igreja fazer uma visita e eles estavam encerrando a campanha das mulheres de Jericó. No último dia, cara, o pastor fez a igreja inteira ficar dando volta em torno das cadeiras. Caramba. E quando passava em frente do púlpito, tinha que gritar. Aí dava a volta. E assim, eu era um visitante, tava lá com a minha esposa e meu filho. Qual que é a minha dúvida? As muralhas da igreja caíram? Não, literais não. É espiritual. Só caíram as alegóricas, camada entendeu? espiritual, tá transcendendo. Mas né? entende, o cara pegou um texto que tem a ver com um momento histórico de Israel, de uma vitória histórica, que tá num texto que é histórico, que tá narrando uma história, pega uma filosofia ou uma alegoria, aplica para os dias de hoje, num contexto completamente fora, e aí a igreja muitas vezes acaba abraçando esse tipo de coisa. Assim, eu não quero fazer o papel do advogado, do pastor, mas hoje tem pastores que estão lutando para manter as suas igrejas, principalmente pós-pandemia, então às vezes acabam fazendo coisas absurdas no intuito de trazer gente. Eu entendo que é um sentimento até positivo, a pessoa tá lutando pelo bem da igreja, vamos dizer assim, mas cara, a gente tem que ser bíblico. A gente não pode ser pragmático. Tem que fazer... Não é o que dá certo, é o que é certo. Ainda que não dê o resultado que a gente espera. Mas seja alguém que está em paz com Deus. Entendeu? E um outro ponto negativo é você espiritualizar, né, Lucas? O que o texto não diz, você criar figuras ali, elementos, vai colocando figura alegórica. É isso. E aí, qual que é uma crítica que eu tenho também? A igreja parece que gosta quando tem essa mensagem inflamada, quando eu coloco coisas que eu coloco azeite no meio do texto, mas assim, na interpretação e chuva e fogo... É emocional, essa simbologia toda, esse místico, né? E aí, continuando aqui nessa ideia que a gente tá, a escola de Antioquia, ela veio justamente para refutar isso, né? Quando a gente olha para com alguns pais ali, né? Não sei, acho que Crisóstomo, né? E todo ali aqueles personagens. De fato, refutando essa ideia de você tirar do texto literal aquilo que ele não está dizendo. Né? Você, de fato, não saber interpretar as coisas. E aí a gente vem essa volta à literalidade, né? Acredito que no período da Reforma, tanto Lutero quanto Calvino, eles estão, de fato, com essa proposta de voltar aos mesmos ideais ali que a escola de Antioquia já tinha colocado e estava refutando ali, que era a questão ali dessa escola alegórica. Na verdade, foi uma gangorra. Se a gente analisar a história da interpretação, foi uma gangorra. Então, ela vinha, ora, mais forte na interpretação alegórica, aí vinha, refutava, ficava mais forte na interpretação literal. Foi uma gangorra ao longo da história, inclusive ainda é hoje, né? Se a gente pegar as interpretações mais recentes, na sua grande maioria, elas tendem a ser mais alegóricas. Mas se a gente pegar... Aí, como as coisas são muito universais, se a gente pegar um pessoal que está na área mais acadêmica, vocês vão ver que são normalmente pregadores expositivos,
são pregadores com uma teologia, não importa se é arminiano ou se é calvinista, não importa. Mas é uma teologia mais sadia. São pessoas que fazem um sermão, um esboço com uma profundidade muito maior. Aí sim, mas ao passo que tem muita gente que não tem formação acadêmica nenhuma, não estudou e simplesmente está em cima dos púlpitos falando o que aprendeu. Esse é o problema. A gente vê às vezes pastores antigos dizendo, eu aprendi assim e ensino assim, sem sequer ter feito uma leitura se o que você aprendeu está certo. Porque você não pode ficar simplesmente reproduzindo. O Bruno, eu vou além. Eu acho que muitas vezes não é o que aprendeu, é o que ouviu. Então ele ouviu e alguém aí ele dizendo, alguém que supostamente uma autoridade eclesiástica. E replica. O pastor fazia, ele faz também. Você quer ver uma alegoria que eu vejo e que na época eu encontrei um desafio muito grande com um presbítero da igreja. Um homem antigo, era um homem que tinha muita sabedoria, assim. Ele era uma bênção, né? Não vou desmerecer aqui, porque ele era, de fato. Uhum. Mas, quando eu entrei no seminário, uma das primeiras coisas que foi desmistificada para mim, falando em termos escatológicos, é de um arrebatamento num abrir e piscar de olhos. Piscou o olho, sumiu todo mundo. Ô, Jesus, cadê o povo? E eu me lembro até hoje que eu comecei a comentar isso com alguns irmãos na igreja, aí esse presbítero... do jeito dele, em amor, ele me chamou, sentou, irmão, vem aqui. Aí ele me pegou aquele texto de Coríntios, eu não me lembro o capítulo agora, onde o Paulo fala exatamente sobre isso. No momento, não abrir, não fechar de olhos, tal, enfim. E aí ele pegou a Bíblia e começou a lhe mostrar para mim, olha aqui, ó, a Bíblia tá dizendo, vamos lá, irmão, vamos ler. Vamos ler o contexto? Vamos ler. Aí começamos a ler e tal. Olha aqui, irmão, abrir e fechar de olhos é a transformação do corpo, é uma leitura simples, eu não tô pondo interpretação, é o que o texto está dizendo, aí é da ideia de histórico gramatical. Vamos olhar aqui, é só o texto, não preciso nem olhar um contexto histórico. Aí ele ficou assim pensando ali, não, mas peraí, não é isso que eu... Aí cai no que o Bruno falou, mas não é isso que eu aprendi, não é isso que eu vi toda essa minha vida, mas... Aí eu falei, fulano, mas sinto muito, mas é leitura de texto. Eu sei que você conhece muito bem o português e, de fato, ele era muito bom no português. Eu falei, então, lendo aqui, você sabe muito bem que o que você está dizendo é o contrário do que está escrito. E aí ele ficou meio pensativo e tal. Infelizmente, não deu o braço a torcer, porque eu era só um menino. Sim. Início de seminário ainda, aquele calor, né? Aquela vontade de querer debater. Mas é bem isso que o Bruno falou. As pessoas, elas não estão abertas, muitas vezes, a olhar o diferente. Eu aprendi desse jeito e é assim que eu ensino. Quando, na verdade, a gente tem que ter essa humildade e reconhecer de que as coisas, elas podem mudar e eu posso ser convencido aqui pela palavra e mudar meu pensamento. Você já teve algum exemplo, Lucas, drástico, igual o Bruno deu, de você ir para uma igreja, visita, enfim, e ver algo que você fala, cara, isso aqui pode ser antes ou depois do seminário. Não, a gente já viu vários exemplos, né? Eu venho de uma linha pentecostal, né? Mas assim, não é aquela linha neopentecostal, né? Que o pessoal às vezes confunde ou tenta colocar tudo e fala que é tudo igual. Não, mas é uma linha até que sadia. Só que mesmo nos nossos dias atuais, seja uma linha pentecostal, dentro de uma igreja pentecostal ou de uma igreja mais tradicional, a gente não está isento de passar e ouvir besteira, né? Dependendo de quem sobe no púlpito lá, vai viajar um pouco ali com base no texto que está lendo, né? E sim, eu já presenciei, né? Por exemplo, como o Bruno comentou no início, que a gente estava até conversando ali fora antes do podcast, né? Aquele pregador que sobe no púlpito, lê o texto, né? Por ler, né? Só para fazer uma citação, que é assim, eu abri a Bíblia, né? Mas aí faz a citação de um versículo, às vezes que ele lê, fecha a Bíblia e todos os 40 minutos é baseado... Some do texto. Entendeu? Some do texto e assim, essa noite você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Prepare-se, né? Aí levanta a expectativa do povo, né? Às vezes a expectativa ali da pessoa que tá ali ouvindo, às vezes é até visitante, né? É o perigo, né? Nossa, então... E de fato, ali, talvez a pessoa, o ouvinte, tenha um problema para resolver, tenha ali orado, colocado ali diante de Deus. E aí ouve muitas vezes, essa noite seus problemas vão se resolver, ou você não vai
vai sair daqui da mesma forma que você entrou, algo sobrenatural vai acontecer, isso que estou vendo. Aí começa, né? Os céus abertos, estou vendo anjos aqui. E aí a gente não encontra um limite, porque a pessoa começa a viajar demais. E o texto que foi lido no início, que às vezes não tinha nada a ver com aquilo que ele estava falando, ele se esqueceu e começou a montar aquela linha de raciocínio ou aquele emocional que ele já estava preparando para derramar ali na igreja, né? Então, já presenciei isso já, cara. Alguma cena dramática. Rapaz do céu, eu me lembro que eu tinha um pregador que eu gostava muito. Ele era um baiano, aqueles assembleianos mesmo, e eu vim dessa linha pentecostal também. E eu gostava de ouvir aquele cara. Aquele cara era... Você dava um... Jesus chorou na mão dele, meu filho do céu, ele transformava numa série de 20 episódios. O negócio era... O cara era bom. E aí eu me lembro que eu casei e tal, e aí já tava no seminário, e aí esse cara foi pregar na igreja. Aí eu até comentei com a minha esposa, eu falei, nossa, mano, esse cara é bom, hein, tal. Irmãos do céu. Ele pegou aquele texto onde Jesus anda sobre as águas. E ele falava assim, irmãos, quem é a rainha do mar? Já começa por aí, né? Aí pior é a igreja respondendo. E eu assim, me enfiando debaixo dos bancos, a minha esposa me cutucando. Era esse cara que você falava que pregava muito? Depois ela vai ouvir, ela vai lembrar dessa história. E aí a igreja, Emanjá, ele, quem é a rainha do mar? E levando a igreja, Emanjá. Na hora que Jesus estava pisando ali nas águas, ele estava cumprindo a profecia de Gênesis capítulo 3, onde Deus disse que o descendente da mulher pisaria a cabeça. Olha o nível de alegoria. Querido o texto, né? A gente já ouviu. E a gente, assim, até para deixar claro aos nossos ouvintes, a gente não tá aqui criticando a linha pentecostal, não é muito isso. Pelo contrário. Até porque a gente sabe que tem homens e mulheres de Deus, né? E eu vim dessa linha, nasci no berço pentecostal e respeito, inclusive. Mas todo mundo aqui é continuista. Exato. Todo mundo. Vou morrer rodando. Só que a gente já viu, né? E esses relatos aí que mais se apareceram, de fato, infelizmente, foi numa igreja pentecostal, né? Que eu ouvi, pelo menos, né? O que eu percebo hoje, porque a igreja neopentecostal, ela cresceu muito no Brasil, né? Sim. A maioria das igrejas é pentecostal. De que os pentecostais que estudam, né? A gente tem exemplo da Rádio Musical FM. César Cavalcante. Ótimo pastor. Ótimo. Pentecostal. Claro. Pentecostal clássico, né? Juliano Fraga. Pentecostal. Tem o Subirá também, se eu não me engano. Pentecostal. Tem muitos bons. Tem o Vailate. São pessoas ótimas. Exato. Mas que quanto mais você estuda e você tem esse conhecimento, você tende a ir para uma pregação histórico-gramatical. Não tem pra onde fugir, né? Não tem pra onde fugir. E eu vou dar meu exemplo pra vocês, tá? Eu fazia muita visita, né? Eu era da IPO, dava uma escapada lá. Novo convertido, né? Você tava atrás de Baru. Não tava. Mas novo convertido, eu queria, nessa sede, né? Morava em Barueri, fazia algumas visitas e tal. Mas eu me lembro que na época, tava muito famoso nos Gideões, no final das pregações, o cara contava assim, sua história vai mudar hoje. 2. Você vai sentir o poder de Deus. É isso aí. 2,5. E eu criava uma expectativa de mim. Mas não é só você. E aí... no final do 3... totalmente. Não, você esqueceu. O final do 3 é o sopro, né? Não, e aí... a gente tem literalmente. E a gente tem um cara aqui, na nossa mesa, que ele estudou um pouco sobre hipnose. Sim. E ele, melhor do que ninguém, pode falar que esse é uma forma mesmo de você induzir as pessoas, você criar expectativa, criar um cenário. Aí as pessoas já começam aquela emoção, aquele anseio por o que vai acontecer. E aí são técnicas de hipnose, irmão. É técnica. Isso é técnica. A maioria desses pastores que você vê, unção de Manassés, que você vai pegar o negócio, vai sentir o cheiro, vai odiar... É tudo hipnose. Eu já vi pastor fazer aquele negócio da mão congelar, você já viu? Já. Fica com a mão assim, ó. Porque quem tá com a vida amarrada vai ficar com a mão grudada. Não sei se vocês já tiveram o desprazer de ver um negócio desse. Uma coisa é certa, isso aí chama hipnose mecânica. Quanto mais força você põe pra frente, mais o seu dedo fica grudado. Então a pessoa tá naquela tensão, ela fica assim, fazendo força. Gente, isso é tudo técnica. Expulsão de demônios que você vê na internet... Percebe, tudo que o demônio vai fazer, o cara fala antes que ele tem que fazer. Você já viu? Agora,
o Miguel tá aqui e vai dar uma espadada na costela do demônio. Fica olhando do lado direito. Ele diz tudo que o cara tem que fazer. E na minha opinião, muitos dos casos já tá tudo combinado. Ah, sim. Já tá tudo combinado. Então ele diz pro cara o que ele tem que fazer, isso chama técnica de indução. Ele tá induzindo. Pra direita, o cara vai. Porque agora eu vou dar aquele Marcos Pereira, que era da Assembleia de Deus dos últimos dias. Ele fazia muito isso, porque eu vou pegar o calibre 66 e vou dar um tiro no diabo. Aí ficava fazendo assim com a Bíblia. Quando ele faz barulho com a boca, o suposto demônio sabe que tem que fingir que tomou um tiro. É tudo técnica, gente. Infelizmente, essas técnicas são aplicadas em cima do púlpito e a galera acredita, né? Acha que é poder de Deus. Acho que é. Infelizmente. Negócio de contorcer, de dobrar, é tudo técnica. A gente pega muito, né? E essa questão da manipulação, pra mim, ela pega bastante. E parte da interpretação alegórica, ela prepara esse terreno para trazer essas emoções, trazer talvez um medo, enfim. Porque o cara faz o que quer com o texto bíblico, né? Ele pega o texto na verdade, ele é só um complemento da pregação, não é? E aí, é óbvio que a gente talvez fale disso, mas a gente tem que extrair do texto, isso é exegese. Acho que o Felipe dá aula de exegese, né? O texto é como se fosse uma terra, a gente tem que cavar o texto e tirar o que o texto diz. Agora, a interpretação alegórica, ela não tira do texto, ela acrescenta ao texto, que aí exegese, que é você colocar o que o texto não diz. E aí se torna um grande problema, porque a Bíblia, na nossa cultura, principalmente a gente que é ocidental, ela é uma palavra de autoridade. Até para quem não crê, quem não frequenta igreja, sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, embora não cumpra. Então, se eu pego um livro que diz ter uma autoridade, inclusive quem viu aquele filme, o livro de Eli, o vilão sabia que se ele dominasse a Bíblia, ele dominaria todo mundo. Exato. Então, o que acontece? As pessoas pegam esse texto e com o pretexto de que está na Bíblia e a Bíblia tem a sua autoridade, tudo que eu falar que tá. E aí a pessoa não vai lá, os mais indoutos não leem, não pesquisam, não vão na Bíblia para ver se o que o pastor tá falando tá escrito mesmo. E aí acreditam nos mais absurdos. E aí a gente pode falar, não quero me estender muito, mas a gente fala dos excessos, por exemplo, da igreja neopentecostal, mas existem excessos na igreja tradicional também, que é a ideia de que o culto não pode ser nenhum por cento emocional. De que você vai excluir todas as emoções que você tem para prestar um culto que seja somente racional, e aí você não pode dar um sorriso, você não pode levantar a mão, você não pode bater palma, você não pode esboçar nenhuma reação. Por quê? Porque o culto é completamente racional e suas emoções foram abolidas, que é o oposto, que também é ruim. É ruim. Onde entra no literalismo que você estava comentando. Pega lá Romanos 12:1, onde fala do culto racional, e aí é só a razão. Eu excluo as minhas emoções. Tem dois extremos hoje na igreja brasileira, né? Isso é ruim também. Porque você está lidando com pessoas também, com emoções. Eu acho que você não pode excluir totalmente. A gente é diferente. Tem que achar equilíbrio ali. Sim. O culto racional em contrapartida com a letra mata, né? Se você não conseguir ali extrair o que os textos querem dizer, um vai tomar partido, né, para um dos lados ali, enquanto um vai estar excluindo a Bíblia, né, e ficando só com emocionalismo, o outro vai ficar com a Bíblia, com a letra aqui, sem emoção nenhuma, né? Então, que é tão ruim quanto. Exatamente, são os extremos, né, nesse caso. É verdade. E pastor Bruno, sobre as matérias, e o Felipe também, né, como diretor do seminário, então, quais são as matérias ou a matéria que a gente aprende primeiramente sobre a interpretação da Bíblia? A matéria chama hermenêutica. Inclusive, essa é a matéria que eu leciono lá, uma das matérias que eu leciono. Que é, de fato, hermenêutica, se eu for poder dar um conceito, né, como eu gosto muito de conceituar as coisas, porque eu sou da teologia sistemática, é a arte ou a técnica de interpretar o texto. Isso é hermenêutica na sua definição mais pura, vamos dizer assim. É como... Porque, assim, a hermenêutica, só pra gente tentar, pro pessoal que vai ouvir a gente entender... A hermenêutica, ela é uma ferramenta usada para interpretar o texto. Então, vamos supor que o texto seja terra. A hermenêutica são as ferramentas que você vai usar. Então, talvez não lembre de todos agora, mas existem o que é chamado dos abismos hermenêuticos. Então, tem o abismo do tempo,
Por exemplo, o texto que o Felipe citou é o texto que Paulo escreveu. Eu não tenho como ir até a casa do Paulo agora, do apóstolo Paulo, e perguntar: Paulo, o que você quis dizer quando você disse, por exemplo, para Timóteo que a palavra é inspirada? Eu não tenho como isso. É um abismo. Eu não tenho como fazer isso. Então a hermenêutica, ela vai tentar tirar esse abismo temporal, pegar a cabeça do Bruno em 2024 e pegar a cabeça de Paulo no primeiro século e juntar. Então tem abismo gramatical, tem o abismo que ele é cultural, tem uma série de abismos que a hermenêutica, ela, com as ferramentas, ela vai tentar estreitar isso para que eu interprete não o que eu acho, mas o que a Bíblia quer dizer. E aí eu sempre uso duas frases muito assim, que quando eu estou dando essa aula, para que os alunos entendam. A interpretação, ela é divina, ou seja, ela advém de uma iluminação do Espírito Santo. Mas a aplicação é humana, que aí é uma outra história. Mas a fruta nunca cai fora da árvore. Eu nunca posso aplicar uma coisa completamente diferente do que o texto quer dizer. Então, assim, a interpretação é divina. Por quê? Porque Deus revelou. Então, eu tenho que trazer para a igreja o que Deus disse. Agora, eu preciso aplicar para os nossos tempos. Eu preciso pegar uma lição, eu não sei, os presbiterianos, o Felipe é presbiteriano, né? Eu sou batista, o Lucas é batista, você é assembleiano. Na batista, normalmente a gente costuma fazer 3 divisões. Você pega o texto, expõe ele e faz 3 aplicações. A aplicação é humana. Eu vou pegar o que Paulo quis dizer, inclusive eu estou fazendo uma série sobre Colossenses, termino amanhã. Eu vou pegar o que Paulo disse aos Colossenses, eu vou pegar o capítulo 4. E aí eu vou pegar 3 lições extraídas do texto, mas eu vou aplicar para os nossos dias, entendendo que a aplicação não pode ser... eu não posso aplicar em 2024 para um povo que estivesse em 2000, sei lá, em 1900. A aplicação é diferente. O tempo muda, um monte de coisa muda. Mas a interpretação em 1900... O sentido, né? O sentido do texto não muda. O que muda é a forma de eu aplicar. Isso que é importante. Só que a sua aplicação não pode ser distante, igual o pastor Bruno... Muito fora do texto. Não. É isso que eu estava querendo dizer. O texto, ele diz uma coisa. Agora, como eu aplico isso que o texto está querendo dizer? Para os dias de hoje. Então, por exemplo, eu sempre gosto de... Quando eu dou cartas paulinas lá no seminário, uma das primeiras cartas que eu gosto de pôr o povo para estudar, os alunos para estudar, é a carta de Paulo a Filemão. Que é pequenininha, né? Pequenininha, e não só isso, porque assim, às vezes as pessoas não compreendem. Porque, só assim, talvez para quem não está familiarizado, Paulo está escrevendo uma carta para Filemão, que é dono de um escravo chamado Onésimo. Tíquico. Onésimo. E aí, Paulo começa a falar para ele, olha, recebe ele e tal. E aí tem gente que fala, olha, tá vendo? Paulo tá validando a escravidão. E não tem nada a ver, cara. Paulo tá dizendo para ele, olha, agora ele é um irmão em Cristo. Agora ele vai ser útil, recebe ele bem. Aí, como eu pego essa carta que é uma carta... foi uma carta que tinha um remetente específico, porque era Filemão. Como eu extraio o sentido dela e agora eu aplico no meu dia a dia. E é exatamente esse exercício que eu faço com os alunos. Como eu aplico isso pro meu dia a dia? Sim. E aí a gente vai trabalhando alguns pontos. Então, o sentido do texto, ele é um só. Ele não tem 2 sentidos. Paulo não queria dizer 2 coisas ou 3 coisas para que aí a gente tivesse que ficar tentando descobrir. Aí vai para a questão da alegoria, porque eu tenho que achar o sentido espiritual do nova revelação. Uma nova revelação. Não, só tem um propósito, um sentido. Agora, o meu grande desafio é preencher essa lacuna do tempo e dizer como eu aplico isso para o meu dia. E aí, tanto é que esse tipo de texto ou de livro, um alegórico dificilmente Deus vai dar para ele. Porque exige uma certa interpretação. Geralmente é o quê? Vamos ser sinceros? É o vaso na mão do oleiro. Ezequiel, Antigo Testamento. Principalmente no Antigo Testamento. Principalmente no Antigo Testamento. É mais fácil alegorizar também. Apesar que, assim, grandes intérpretes alegóricos, por exemplo, como o próprio Agostinho, ele interpretou uma parábola muito conhecida, que é a parábola do Bom Samaritano, de uma forma completamente, assim, alegórica, e é o texto do Novo Testamento. Então tem também, mas geralmente é mais Antigo Testamento mesmo. A do Orígenes é bem famosa, né? Interpretando. Eu vou tentar buscá-la aqui pra gente poder falar.
E aí, em meio a isso tudo, né, a gente tem uma questão de superstição também, né, Lucas? Eu já vi pessoas que fazem a contagem ali das letras do hebraico e aí tentam traduzir isso por uma linha apocalíptica, escatológica, e aí começa a colocar os nomes do hebraico, traduz para o português e dá significado, e aí, cara, vira uma farofa. Esse tipo de prática é bem nativo da prática do alegorismo, né? O pessoal tenta achar uma explicação para tudo e tenta procurar nas linhas minuciosas, né? Tenta ler nas estrelas, na verdade, aquilo que Deus já revelou na sua palavra há muitos anos atrás, né? E quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, o livro de Apocalipse, por exemplo, é cheio de simbologia, né? Que não dá para ser interpretado da sua totalidade de forma literal, né? E tem ali sua simbologia, sua tipologia, tem ali pontos alegóricos ali que, se está escrito de forma alegórica, sim, tem que ser compreendido de forma alegórica, né? Mas aí o pessoal geralmente pega isso, né? E como a gente cansou aqui de explanar esse tema, viaja, né? E não há um equilíbrio. É porque o Apocalipse ele é profético. Ele é profético e escatológico. Então, normalmente, são visões para o futuro. Então, a gente tem que entender, quando eu falei no começo, do gênero literário do livro. Se o livro é um gênero que ele é profético, que é ainda mais Apocalipse, que ele é para o futuro, aí a gente não pode pegar textos que são visões de acontecimentos futuros e aplicar na sua literalidade. Por isso que... como que eu vou saber o que é literal, o que não é, o que é alegórico? Você tem que estudar a Bíblia, meu amigo. Aí vai pro seminário. A Bíblia é um livro de cabeceira pra você, cara. Então, assim, vai pro seminário, pega professor que vai te ensinar o que é gênero literário. Como é que eu vou saber que esse aqui é e esse aqui não é? Amigão, tem que estudar. Não cai do céu, não. Não, porque aí você pergunta isso, né? Vai vir ali o falso profeta. Aí tem gente hoje falando que o Lula era o falso profeta. No passado era o Bolsonaro. A besta. O anticristo, entendeu? Né? Você pega textos de anticristo, que dá essa abertura e aí não, tento... tá aqui, falando de tal, né? Ô Bruno, posso jogar uma pimenta aqui? Vamos lá. Eu queria até entender, porque o Bruno, por lecionar no nosso seminário Teologia Sistemática, hoje ele é o nosso docente aí na teologia, prioritariamente na Teologia Sistemática, ele dá escatologia também. Como entender o milênio? Porque assim, a gente tá falando até agora de que nós aqui somos adeptos da escola de Antioquia, que é o conceito de histórico-gramatical, interpretação histórica-gramatical. Quando a gente olha para o milênio, a gente vê correntes teológicas que vai dizer que o milênio não é literal. O amilenismo, né? Que é o amilenismo. Essa interpretação, ela é alegórica ou ela provém de uma interpretação histórico-gramatical? Olha... O que você acha? Olha, analisando com muita frieza, tá? E não querendo ser o dono da razão. Mas me parece que se a Bíblia diz que são 1000 anos e você diz que 1000 anos não são 1000 anos, porque na interpretação amilenista, que é a corrente calvinista, escatológica calvinista... Majoritária, ele vai dizer que o milênio é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que nesse caso já duram mais de 2000. Então, assim... Qual que é a ideia? Não, porque o milênio é uma unidade de medida. Então, o milênio é um período, um espaço de tempo, que pode ser 1000 anos ou não. Mas eu tenho dificuldade de olhar para o texto dizer que são 1000 anos e dizer, não são. Entende? É óbvio que existem 4 linhas, né? Pré-milênio, pós-milênio, amilênio, e tem o pré-milenista dispensacionalista, que é uma outra corrente. Mas dentro dessas 4, que algumas são bem complicadas, outras nem tanto, mas, por exemplo, especificamente a amilenista, eu tendo a dizer, é lógico que os calvinistas vão ficar chateadíssimos comigo, eu tendo a dizer que a visão amilenista talvez é a que mais se aproxima de uma visão alegórica do milênio. Que surge justamente com quem? Com Agostinho de Hipona, que tinha uma interpretação... Que, inclusive, nessa visão, Cristo já reina. O milênio já está vigente. Porque não é entre a primeira,
que é o ano zero, e a segunda, nós estamos nesse período, certo? Jesus veio no ano zero. Teoricamente, no ano zero, embora a datação não é tão correta, pode ser no ano 3 ou 4, mas ele veio no ano zero. Nós estamos em 2024 e Jesus ainda não voltou. Todos nós cremos que ele vai voltar. Então, teoricamente, na visão milenista, nós estamos no milênio. E Cristo já reina. E Satanás já está preso. E aí, olhando para os sinais, parece que está desse jeito? Entende? É uma questão. Então, se eu puder dizer aqui que os irmãos calvinistas não fiquem chateados comigo, mas me parece uma visão alegórica do texto. Certo? Embora Apocalipse seja completamente alegórico. Completamente não, né? Mas o Apocalipse ele tem muitas questões alegóricas, até a questão de leitura. Tem a leitura circular do Apocalipse, que os calvinistas defendem também. Tem a leitura batida, que são 7 cenas. Essa visão diz que a leitura do Apocalipse não deve ser sequencial, mas ela deve ser circular. Então, se eu não me engano, do capítulo 1 ao capítulo 7 é uma cena. Aí do capítulo 8 ao 12, se eu não me engano, tá? Não lembro exatamente a divisão, é a repetição da mesma cena. E aí, todas os 22 capítulos são 7 cenas repetidas. Então, 7 candelabros, 7 taças, 7 não sei o que lá, é tudo repetição. Independente da visão, aí o conselho que eu dou, vou pedir para o Felipe fazer até a propaganda do seminário, né, como diretor do seminário, é que você estude. Por favor. Até porque essas linhas, quando falo escatologia, eu preciso estudar muito também, para ter, lógico, um conhecimento, saber qual linha que eu vou, entender o que Deus tem preparado para nós, mas independente você tem que estudar. E aí Cantares também tem um desafio, você prega Cantares alegoricamente ou literalmente? Vai depender do capítulo. Porque o Cantares ele tem questões completamente sexuais, né? Sim. Né? Então, literais, que é de um casal apaixonado mesmo. Então... Mas depende do texto, depende até da proposta. Mas eu não posso bater o martelo e dizer sim ou não. Dependendo do capítulo, eu vou pregar literal. Vamos supor que eu esteja num culto de casais. Você vai pegar um capítulo que vai mostrar Salomão elogiando o corpo da sunamita. Fala, meu irmão, elogia o corpo da sua mulher. Se delicie. É lícito que você faça. Agora, tem propostas que a gente tem que analisar exatamente o contexto, mas aí você vai lá e fala, não, isso aqui é uma proposta, é um símbolo, é uma tipologia entre Cristo e a igreja, embora eu acho que isso talvez não seja a melhor de todas, mas a gente, em alguns momentos muito criteriosos, podemos olhar essa relação. Mas eu acho que o grande perigo da interpretação alegórica é quando ela foge demais da ortodoxia. Porque assim, até você vai estudar mesmo Agostinho, ele tinha essa preocupação de achar esse sentido mais espiritual, mas que ele não fugisse da ortodoxia bíblica. Então a gente pode se utilizar, por exemplo, do próprio livro de Cantares, como o Bruno estava comentando, de trazer alguma alegoria, desde que ela não fira a ortodoxia bíblica. De fato, então, que você interprete como uma alegoria do jeito que ela foi escrita para ser interpretada. Sim. Né? E o Lutero, ele veio, né, quando ele vem com essa proposta da reforma, justamente para combater essa questão da alegoria, o que ele vem fazer? A gente só tem a Bíblia ali na incumbência da Igreja Católica. O que ele faz? Ele traduz a Bíblia e dá para o povo. Fala assim, vocês têm capacidade, vocês precisam ler. Vocês precisam ver o que de fato está escrito e vocês analisarem o que de fato está escrito. Até porque antes eles não tinham acesso, acreditavam naquilo que estava sendo ensinado pelos padres, né? E aí teve ali toda essa visão alegórica das escrituras, onde colocou todo tipo ali de ritos, né? Inclusive ritos esses que a gente vê até hoje na Igreja Católica. Ainda estão enraizados. Certeza. Até hoje. A Igreja Católica aí vai se estender muito, mas bem rapidamente, ela também pega uma linha da interpretação da escola ocidental, né? Eu acho que vocês devem ter visto isso. Que aí é um pouco mais grave, porque não é só a questão da alegoria, a alegoria está sujeita à tradição. Esse é um problemaço da Igreja Católica. Aí é na onde também os reformadores vêm e batem, não, peraí, é sola escritura, somente a Bíblia para nós é suficiente, eu não preciso da tradição para validar uma interpretação.
Mas a Igreja Católica crê que a Bíblia, que não é a igreja que veio da Bíblia, mas ele crê no contrário, ele crê que a Bíblia veio da igreja. Então, assim, numa questão hierárquica, a igreja está pelo menos em pé de igualdade com a palavra. E nós, protestantes, não. Para nós, protestantes, a Bíblia, ela é a suprema autoridade. Para um católico, não. A tradição, a Bíblia, se não me engano, a palavra do Papa, elas estão em pé de igualdade. Então, se a Bíblia diz uma coisa e a tradição diz outra, em muitos casos a tradição até prevalece. Sim. Porque ao longo da história, a Igreja Católica que nós temos hoje, ela é de 1000 para frente. A igreja do ano 1000 para trás é outra igreja, que teve o primeiro cisma lá. É outro catolicismo. Mas de 1000 para frente, quando Maria foi Imaculada 24. Conceição, tudo isso são grandes, são coisas que são, vamos dizer assim, teoricamente recentes. Maria como Santíssima, Imaculada, Mãe de Deus. Teve coisas, se não me engano, a Maria ser aceita como Virgem Santíssima, né? Ela é coisa de 1950 agora, assim. É coisa muito recente. Então a tradição foi modelando a praxis da Igreja Católica, ao passo que nós, protestantes, em tese, exato. palavra. Não São tem pontos como, que vão né? bater de frente. Volta exatamente lá pro ponto que a gente estava falando no início. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma suposta revelação, agora eu vou para a Bíblia para validar. Então aí entra a questão da tradição. Então, não, Maria permaneceu virgem e é virgem eternamente. Tá, mas onde eu acho isso na Bíblia? Não, aí é a tradição que está dizendo, e aí a gente distorce alguns textos bíblicos para falar que ela permaneceu virgem. É engraçado que o alegorismo, então, existem padres, acho que principalmente na renovação carismática, que em sua interpretação, eu já vi, vão numa linha histórico-gramatical, né? Então, não falando desses textos que são totalmente, batem de frente, a gente discorda, tem um ponto de vista diferente, né? Respeitando os católicos, mas é outra visão teológica, literalmente. Mas na ministração, são históricos gramaticais, mas eu já vi algumas alegorias que o pessoal viaja, cara, para falar, por exemplo, que Maria pisou... Pega o texto de Gênesis 3,15 e deu uma viajada que ela pisou na cabeça da serpente e colocou uns elementos. Eu falei, cara... Tem uma música, né, que fala disso. Maria vai na frente, pisa na cabeça da serpente. Mas aí é alegorismo puro. Por exemplo, a Igreja Católica diz que Maria é mãe de Jesus, filha de Deus e esposa do Espírito Santo. Tem algum texto que dá uma vírgula para isso? Não. Porque aí tem a questão da tradição. Que aí vai a tradição. Vou colocar uma pergunta para vocês aqui. Ela é interessante sobre a leitura nossa da contemporaneidade, então da igreja atual, né? Então, se a pregação alegórica, na sua opinião, pastor Bruno, ela produz crentes rasos? Olha, na experiência, eu vou ter que ser um pouco pragmático. A pregação alegórica dificilmente vai produzir um crente que se aprofunda naquilo que a Bíblia ensina para ele do que ele tem que ser. Então, em outras palavras, a minha resposta é óbvio que isso é muito relativo, tá? Porque eu ainda vou dizer uma coisa para não ser mal interpretado. Eu acho que essas igrejas mais rasas, elas são igrejas trampolim. Elas talvez sejam mais atrativas a primeiro momento. A pessoa tem que ir em primeiro contato com Cristo, mas a partir do momento que ela assume, ela começa a ter uma certa... ela passa de ser um menino na fé e começa a crescer, ela pula dessa igreja para uma igreja com uma teologia mais saudável. Mas assim, se uma pessoa ficar 20 anos numa igreja que é confessionalmente uma igreja de teologia, de interpretação alegórica, possivelmente essa pessoa ela vai estar no leitinho por 20 anos. Ela não vai ter profundidade teológica, e digo mais, ela não vai ser aquele crente que, como éramos antigamente, que você estava numa igreja, você enfrentava lutas na igreja, você permanecia, você enfrentava às vezes até dissensões entre os irmãos, permanecia. Não, normalmente essa galera que está na igreja mais alegórica, que tem interpretação alegórica, são pessoas que são aqueles mochileiros da fé, eles ficam 1 ano, 2 anos numa igreja e muda. Então, eles não têm raízes. Ou abandona. Abandona a fé, muitas vezes abandona, né? A gente sabe que se hoje nós temos 50 milhões de evangélicos, nós temos 100 milhões de desviados, vamos dizer assim. Então, para responder aí,
Uma pessoa que está há 20 anos numa igreja que interpreta a Bíblia alegoricamente, ela muito provavelmente é um menino na fé. E aí, Lucão, o que você acha? Eu acredito que o Bruno falou e resumiu muito bem, né? Essa questão do alegorismo nas igrejas, né? Hoje, e aí assim, a gente não tava, né? A gente está defendendo que todas as igrejas aí, pelo menos nos contextos atuais, tem ali a sua grama de alegorismo. E é o que a gente está tentando refutar essa ideia. Até que ponto ali o alegorismo ele é prejudicial, né? Para os nossos dias e para a nossa vida espiritual. E a gente está falando que depende do ponto de vista, depende da forma que o texto está sendo interpretado. O que a gente está colocando se a sua interpretação está sendo extra-bíblico, além daquilo que as escrituras estão ensinando, aí é um perigo para você, para mim, para quem está sendo ali o ouvinte de uma ministração, de uma pregação, né? É a mesma coisa de pegar aquele texto de Mateus 6, né? Quando Jesus fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Vai falar que o quarto é a igreja, sabe? Coisas extra-bíblicos que não estão explícitos no texto. Aí se torna um problema, né? E sim, produz crentes rasos, né? Porque aí você fica sempre no superficial, né? Na expectativa do quando simplesmente o texto está dizendo, ora, entra no seu quarto e ora. Não precisa fazer nada além, você não precisa acender vela, você não precisa trazer a rosa lá de Manassés, sabe? Não tem misticismo às vezes, tem textos que são claros, simplesmente o que Deus pede para mim e para você é um coração em obediência, né? Tão simples quanto. E às vezes as pessoas, eu acho que preferem muito mais o sobrenatural, o místico. Parece que é até mais legal, né? É mais legal. Com certeza. Do que, de fato, aquilo que está dizendo. Não precisa nada disso, gente. Só você orar, só você se manter fiel, né? Obedecer a minha palavra e praticar as minhas palavras, né? Não é tão chato assim, Jesus. Não, eu prefiro o místico. E aí vai só fé que na viagem. Só fé, só crer. E é tão simples quanto, né? É tão simples quanto. E aí, assim, como o Bruno falou, quando a pessoa está no início de caminhada, isso é um perigo. Mas à medida que a palavra vai entrando, vai falando com ela, o Espírito Santo vai agindo na vida da pessoa, e ela vai conhecendo as Escrituras, aí eu acredito que é impossível também ela ficar nesse nível aí. Aí é uma chamada do próprio Espírito, do próprio Deus, né? Que nos chama e nos resgata desse leite principal, no princípio, né? Que o Bruno citou aqui agora. O Silon. Exatamente. Sai da Nutella e... Cara, respondendo a sua pergunta. Imagine uma criança que é criada, de fato, só a leite, a vida inteira. Como que essa criança cresce? Falta vitamina. Eu tive a infelicidade de ter um parente que a refeição dele era miojo e Danone. A vida inteira. É mesmo? Não dá nem... vocês não... Acho que talvez você já até consiga imaginar qual foi o fim dele, né? Definhou numa cadeira de roda. Com certeza. Então, assim... Como crescer espiritualmente numa igreja que não tem uma teologia, uma pregação saudável? Não tem como. No mínimo, esse cara vai crescer de forma deficiente. Uma fé defeituosa, uma fé rasa, uma fé que não vai suportar os dias maus. Porque, assim, quando eu não entendo, quando eu não olho para as Escrituras de forma a dizer, a extrair o que ela quer dizer para mim, eu não consigo compreender, por exemplo, quando eu estiver passando por momentos de dificuldade. Quando eu estiver passando por momentos de provação. Por quê? Porque a vida inteira eu fui induzido a você vai ser vitorioso. Isso. Você vai dar 7 voltas e as muralhas vão cair. Ou Deus tem que falar todo momento, usando um profeta que se não falar... Todo momento, se não falar, e corra atrás disso, porque eu já vi gente correr, só vive atrás de profeta e profecia. Então, campanha. Difícil, exatamente. Pode até ser um salvo verdadeiro. Pode até ser que Deus suscite, eu não tenho dúvida disso, que Deus levanta salvos de onde Ele quiser. Onde Ele quiser, verdade. Mas vai ser uma pessoa que vai ter uma fé defeituosa, não tenho dúvida. Vai ser um menino na fé. Não tenho dúvida disso. Vai ter uma experiência muito rasa com a palavra, principalmente. E aí, falando só para complementar, não quero me prolongar, mas a pessoa que vive no triunfalismo, que você vai vencer, que normalmente é o método da interpretação alegórica, você vai vencer... Ela não consegue entender, por exemplo, e a gente que é maduro na fé entende, que às vezes Deus não vai abrir a porta. Na verdade, Deus vai fechar. Vai. Não é? Eu sei o que é isso. Entende? Então se você tá, não, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Não, tem vez que você vai ficar doente, sim.
você vai adoecer, você vai passar pelo processo do adoecimento, Deus vai te curar em alguns casos, em outros casos Deus vai levar. O seu parente que você ama tanto, sua vozinha, Deus vai levar. Agora você precisa ter maturidade para entender que o Deus que deu é o mesmo Deus que tira. Que o Deus que abre a porta é o mesmo Deus que fecha a porta. Então o crente maduro, ele não acha que Deus muda porque ele mudou, ou porque a situação dele está diferente. Ele entende que o Deus que provém é o mesmo Deus que cerra o céu, que fecha. Não vai chover durante 3 anos e quem foi que disse? Foi Deus quem disse. Entendeu? Então a fé madura, ela é uma fé que resiste aos intempéries da vida, às tempestades, usando um exemplo mais bíblico. Ela vai suportar isso, porque ela sabe, na bonança e na escassez, meu Deus não mudou. O cara é raso, porque assim, ele vem nessa proposta, né? Vamos citar aqui um exemplo de um novo convertido, né? Que você tá lá evangelizando, né? E depende de como você tá evangelizando ele lá. Não, porque você tá numa situação difícil, Deus vai mudar o cenário da sua vida. Esse cara vem pra igreja. Aí, de repente, Deus não muda. Aí ele se frustra. Sim, exato. Mas Deus não ia mudar? Caramba, mano. Cadê aquele emprego do meu sonho? Eu queria ser, sei lá, jogador profissional que tava jogando no Manchester City. E não aconteceu, porque eu sou ruim de bola, né? Não é? Deus não mudou. E aí o cara se frustra. Não, quer negócio de Deus, isso aí tudo mentira, entendeu? O cara é raso, porque aí, ele foi de repente Deus abre uma porta no Calanguinho de Novo Osasco pra você jogar todo domingo. Pra você ser um roupeiro. Entendeu? Exato. É por isso que não tem como, falando dos dias atuais, não olhar para os cenários de igreja perseguida e não ver de verdade ali pessoas que servem ao Senhor porque realmente tiveram esse encontro e a palavra os transformou. Porque assim, é o contrário disso que você está falando. Lá não é serve a Jesus, ele vai mudar a sua vida. Pelo contrário, serve a Jesus, ele vai trazer espada na sua família. Porque muitas vezes a morte dessas pessoas ou a prisão delas vem da denúncia de próprios familiares. Sim. Então, assim, nós não sabemos o que é crente de verdade, irmãos. A verdade é essa. A verdade é essa. Você que tá mudando um pouco da merda aqui. Mas a gente não sabe o que é ser crente de verdade. Tá né? no tema, né? E um texto interessante, né? A gente falou muito no seminário, todos os anos, que é o de João Batista, né? Cara, João Batista questiona Jesus, né? A respeito se era o Messias, né? Ele fala com Jesus. Será que... Ele manda 2 discípulos, né? Se eu não me engano, o Evangelho de Mateus fala discípulos e o de Marcos diz que eram 2. Aí ele vai lá e pergunta, fala pra Jesus se ele é o Messias ou se devemos esperar outro. Porque assim, aí eu tenho uma mensagem nesse texto, e aí a interpretação que a gente começa a ver é que João Batista naquele momento estava numa crise de fé. Ele estava numa crise de fé. Por quê? Ele está preso. Ele está preso. E ele não percebe, e pelo menos a intenção do texto, ele não percebe que ele não vai sair. Ele não sabe que ele não vai sair. Porque dessa prisão advém a decapitação dele. E o que acontece? Quando ele vai e manda os discípulos perguntar para Jesus, a resposta de Jesus é: vai lá e diz o que vocês estão vendo. Os coxos andam, os cegos voltam a enxergar e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Aí eles chegam lá com essa notícia. O que foi que Jesus disse? Jesus disse que as coisas estão acontecendo. Ele está preso, tudo está acontecendo do lado de fora, Jesus está operando milagres e ele está lá na crise de fé. E aí, crise de fé por quê? Má interpretação do Antigo Testamento, das profecias que se dizia a respeito do Messias. Porque se você for parar para pensar, Jesus responde ele justamente com aquilo que o Messias faria, que é trazer cura, trazer restauração, trazer o evangelho às classes menos favorecidas. Ele está dando uma resposta com a Bíblia. E talvez, João Batista não entendeu que ele só prepararia o caminho, que ele não trilharia o caminho com Jesus. Porque Malaquias, em outros textos, vai dizer: voz do que clama, prepara o caminho do Salvador. Eu tenho essa visão também. E de que a expectativa, talvez, messiânica de João Batista foi confrontada também. Com certeza ele estava numa crise de fé, que é uma coisa que todo cristão passa.
Que é normal. As nossas crises de fé justamente vêm, talvez, das nossas interpretações equivocadas do que a Bíblia diz. Né? Eu vou dar um exemplo para você. Tem muitos pais que hoje estão em crise de fé porque interpretaram aquele texto de Provérbios de forma equivocada. Ensina o caminho ao teu filho, qual ele deve andar, quando ele crescer ele não vai se desviar. E aí, de repente, o cara gastou tempo investindo. Eu não estou nem falando daqueles que só levou para a igreja. Mas estou falando, às vezes, daquele que investiu tempo, que discipulou mesmo, né? Cuidou do seu filho. E aí ele chegou na idade, não quero saber de Jesus. A gente tem um grande exemplo, por exemplo, o próprio filho do John Piper. É um dos maiores teólogos que a gente tem hoje na atualidade. E o filho dele é ateu, cara. Que loucura. Loucura. E aí a pessoa acaba se frustrando. E aí eu me coloco também em algumas interpretações minhas equivocadas. E a gente gera essas frustrações de fé mesmo. Abacuque. Você pega Abacuque e Abacuque começa a questionar Deus. Senhor, o senhor não está vendo? O que está acontecendo? Parece que o Abacuque foi escrito hoje, não parece? É. Cara, que loucura. Literalmente. Que é. Literalmente hoje, parece. Se você lê os 4 capítulos que tem Abacuque, se eu não me engano. Se você ler, parece que ele está escrevendo em São Paulo, como diz o Mano Brown, 1º de outubro. De 1900. Cara, ele escreve... Você lê Abacuque, você fala... ele escreveu esse... Não tem 5 anos que ele escreveu isso. É muito impressionante. E é uma crise de fé por, talvez, uma interpretação equivocada. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Jeremias. E assim... E tantos outros, né? Então, assim, quero agradecer demais. Vocês veem que a hora voa, né? A gente poderia falar muito. Ficaria umas 2 horas aqui fácil. Tranquilo. Tinha um roteiro preparado aqui. A gente não vai conseguir concluir tudo, mas, mais uma vez, obrigado. Me sinto muito à vontade, porque vocês realmente são amigos. Então, é um bate-papo aí com pessoas que a gente confia, que estão vendo esse podcast crescer, assim como dos meninos, né? Do Ronaldo, do Bruno Querigma. Legal mesmo. De pessoas que tinham desejo no seminário, aquela chama, e a chama ainda continua acesa. E é por isso que a gente tem esse canal, esse modelo de transmissão aí para as pessoas. Pastor Bruno, obrigado, viu? Nada, imagina. Lucão. Disponha, estamos à disposição. Aleluia. Fê, faz a propaganda do Seminário Teológico. Acho que tudo aqui deu para a gente trazer uma boa ideia dos prejuízos que acontecem quando nós não conhecemos as ferramentas adequadas para estudar a palavra de Deus. Então, o seminário vai trazer essa preparação para você. Eu não tenho dúvida. Mudou sua vida ou não mudou, Bruno? Muito. Mudou sua vida, pastor? Não mudou? Mudou. Mudou sua vida, Luquinha? Amém. A minha também. As nossas... muitas vezes a nossa fé equivocada naquilo que Deus nunca disse, ela começa a ser desfeita a partir do momento que a gente entra no seminário. Então, verdade. Não perca tempo. Já no ano que vem, na primeira semana, a gente já começa a matéria nova, e vai ser uma bênção. Então, assim, @ipe.teologia. Procura aí, me chama lá pra gente conversar. Precinho promocional. Um seminário que tem sido uma bênção mesmo nas nossas vidas. Eu nunca vi um seminário com preço que tem lá. Acho que eu nunca vi. Não tem. Não, você acha EAD. Mas presencial não existe, gente. Não existe. E com a qualidade, né? A gente sabe que vai lá, fala que você assistiu esse episódio aqui, esse podcast. Fala que você veio pelo ET Crente, que eu tenho uma promoçãozinha especial para você. Bola, promoção da época que eu e o Brunão estudava, em 2014, 2013. Ó. Então, venha. Vocês lembram lá o valor que era lá naquele tempo? Acho que era 140, 150 reais. É isso aí. É isso aí que eu tenho pra oferecer pra vocês. Café incluso e tudo mais. Oi? Desculpa pra começar a estudar. Não tem. Gente, vocês não vão se arrepender. Então, fala que veio pelo ET Crente que vocês vão ter um desconto especial. Caraca, e faça a propaganda do ET Crente lá no seminário. Com certeza. Acompanhar. A gente vai mandar um vídeo pra vocês. Com certeza. E assim... fazer essa fala aqui agora presencial. Esses dias eu mandei uma mensagem para ele, falei, caramba, mano, tô feliz demais de ver a evolução mesmo, né, como tem crescido. E cara, eu sou aquele tipo de gente que eu sei da importância das redes sociais, então eu curto tudo que seja coisa boa e que tenha a ver com a palavra, que seja administração, e compartilho mesmo, porque eu sei quanto isso faz diferença pro algoritmo.
Então, você que está nos assistindo, já compartilha aí, já deixa seu like, se inscreve nesse canal e Comenta, manda para o né? maior número de pessoas possíveis aí, porque coisa boa a gente tem que disseminar mesmo. Internet tá cheia de porcaria, mas coisa boa, irmão. Aproveita, dissemina mesmo para que as vidas sejam... Aleluia. Mandar um abraço pro pessoal de casa, te incentivar a estudar. Vou falar um segredo pra vocês, eu era alegórico, tá? Mas eu comecei a estudar. Hoje eu sou histórico gramatical. Eu sempre vi as minhas pregações antes e depois, falei, meu Deus. Espero que as aulas de hermenêutica tenham ajudado. Ajudaram. Eu sei que você sempre falou que aquele que veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Você sempre falou isso. Mas eu não sei, 99% das pessoas falam que esse texto é o diabo. É. Você É um lembra uma perigo, vez? né? A gente discutiu É um uma perigo. vez sobre isso, né? Lembra? Ó, muito tempo. Você ia ministrar sobre isso, se eu não estiver enganado. Ou aquele que diante de Deus até a tristeza salta de prazer. É, Tem vários textos aí nessa linha, né? Que a gente Mas pode avaliar. hoje eu sou o História Gramatical. Pessoal de casa, Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal ET Crente Evangelho e Teologia. Curta, comente, compartilhe, que eu sei que vai edificar a sua vida. Deus abençoe e muito obrigado, tá? Pela sua audiência. Valeu.